eu tenho um orgulho danado de ser filha e neta, né, de homens que foram bons políticos, honrados, honestos. Hoje em dia, honestidade virou qualidade, né? Olha que coisa absurda, mas... Não é um negócio que vem dali, tipo, não, que já é da pessoa, honestidade é pré-requisito, né, de qualquer ser humano. Bem-vindo ao Papo Nômade. Aqui, cada conversa é uma viagem. Aqui é um espaço livre de julgamentos, onde a gente traz histórias reais para quem busca mais sentido na vida, mais liberdade e mais movimento. Porque liberdade não está no destino, mas sim na importância de se movimentar. E falando em movimento, sempre em expansão, em crescimento, hoje tenho o prazer, né, de conversar com a Tereza Navarro. Nossa. Primeiramente, obrigado por você ter aceitado o convite, né, de vir conversar e tomar um cafezinho. Primeiro, prazer enorme estar aqui com você, né? E segundo, tomar um cafezinho aqui é sempre bom, né? É muito bom, na Casa do Colono, uma das cafeterias mais prestigiadas aqui da cidade. Eu adoro um café, então vai ser um prazer enorme. Papo de mineiro, né? Para quem está só nos ouvindo, né, para se contextualizar, a gente está aqui, como a Tereza disse, na Casa do Colono, né? Convido vocês a virem até o espaço e se deliciarem aí com as maravilhas que tem aí no cardápio aqui. Bolo, pão fermentação natural, pão de queijo, que é muito bom, vai chegar aqui pra gente aqui. Eu pedi um pão de queijo. A Tereza e o Alex, que está aqui junto com a gente, eu acho que eles estão de dieta, não quiseram pão de queijo. O Alex não quis nem a água, tem que se hidratar, hein, Alex? Tem que se hidratar. Aí a Tereza e eu que pedimos um cafezinho coado. Eu tenho o costume, né? Na verdade, tô adquirindo o costume de, no comecinho, sempre fazer uma autodescrição para as pessoas que só escutam, nos ouvem, né? Até um conselho, né? Quem me atentou para isso foi o Márcio, do Comped. Sim. Gravando com o Márcio, o Márcio quis fazer uma autodescrição e aquilo me despertou uma luzinha, falando, nossa, é verdade, né? Mais inclusão e tudo mais. Chegou o nosso amigo Bruno, aqui da Casa do Colono, que sempre nos atende aí muito bem. O Bruno é praticamente um membro já do podcast, já, né? Tá sempre aí. Então, meu nome é João Guilherme, eu sou pardo, tenho aí, hoje eu tô com o cabelinho mais cortadinho e mais baixo, geralmente tô com um topete um pouco mais alto aí. Hoje eu tô vestindo uma camisa marrom clara, de manga comprida, porque hoje tá meio friozinho aqui em Poços, né, já estamos aí no inverno. Tem alguns acessórios no corpo, tem um olho claro e tem aí em torno aí de uns 30 anos, um pouco mais. Tereza, se quiser fazer sua autodescrição. Ainda bem que ele não entrou no quesito peso, né? Eu não vou falar o peso. Também não há necessidade para tanto, né? A autodescrição tem limites. Depois dos 30, né? A gente já vai diminuindo a autodescrição. Eu sou a Tereza Navarro, tenho cabelos loiros, tô com uma jaqueta jeans, uma blusa branca, um lenço de lã azul para aguentar nosso inverno chuvoso. Já não basta o verão chuvoso em Poços de Caldas, a gente está ganhando um inverno chuvoso também, né? E vou fazer 47 anos dia 1º de agosto, próximo, então estamos aí na luta. A Tereza já viu que ela tem mais coragem do que eu, né? Ela já falou a idade já de uma vez. A idade ainda não me incomoda não, só o peso, por isso que eu não comi o pão de queijo. Sério, Tereza? Rapaz. Bom, vamos lá do início, né? A Tereza aí tem um currículo aí extenso, né, na política, mas primeiro, né, quero saber quem é Tereza Navarro? Você, quando criança, fiquei sabendo que você é a mais nova, né, da família e a única mulher. Só a raspinha do tacho, como dizem os bons mineiros. Quantos irmãos?
Nós éramos 4, o meu irmão mais velho, o Betão, os mais antigos aí com os seus 60 anos em Poços, a maioria o conheceu. Ele faleceu ali na trincheira, subi na trincheira. Meu pai que construiu a trincheira Tancredo Neves, meu irmão estava voltando para casa de moto e infartou. Que é infarto fulminante. Por um acaso ele estava em cima de uma moto, né? Então ele faleceu quando tinha 45 anos. Novo. Deixou 2 filhos, o Felipe e o Matheus, que são meus meninos dos olhos, né? Eu os trato como se filho fossem. E um já tem 2 filhinhos, meus sobrinhos netos, o Heitor e a Diana. Tem o irmão do meio, que é o Eduardo, o Dudu. Eles são todos em escadinha, né? Uma diferença de 1 ano, um para o outro. O Dudu é dentista em Campinas, professor universitário, funcionário público, tem o consultório particular dele também. Tem 4 filhos, um deles é policial militar aqui em Poços de Caldas, nome de farda Navarro, né? Também tem muito orgulho dele, o Carlos, e mais 3 meninas. Uma mora em São Paulo e as outras 2 estão fazendo faculdade em Campinas. O meu irmão mais novo é o Tchãozinho, né? É o menos parecido com o meu pai de personalidade, carrega o mesmo nome do meu pai e do meu avô. Ele é artista plástico, ele inclusive expõe aqui no Casa do Colono, tem peças dele aqui na Casa do Colono, né? São porcelanas pintadas à mão e também expõe na feira. São aquelas que estão ali atrás? São do meu irmão. Olha que legal. Então uma dica aí para quem não viu, né? Vem até o espaço para poder ver, e vocês também vão ter a oportunidade de ver um pedacinho dessa arte nos episódios que a gente gravava da temporada que a gente gravou com a Mara, né? Tem aí, vai ficar um cardzinho aqui do primeiro vídeo dessa temporada que a gente sempre gravou naquele cantinho. E aí de fundo apareciam as artes ali. Ele é artista plástico, sempre fez telas, né? Mas agora ele está pintando em porcelana. E também ele expõe aqui na Feira de Artesanato, no entorno das termas, nos finais de semana. E a minha mãe tinha um problema no útero, né? Assim, eram tipo varizes no entorno do útero. E como no útero ela já tinha tido alguns abortos, o médico falou que era melhor ela não ter mais filhos, porque ela poderia ter uma hemorragia durante a gravidez ou o parto, que poderia colocá-la em risco de vida, né? Então, ela fez uma cirurgia para não ter mais filhos, e na época a cirurgia ela era mais invasiva, né? Era tipo uma cesárea mesmo, e ela tirou as trompas. E ela acabou engravidando. Eu acho que eu sobrevivi um pedacinho, um cotoquinho lá das trompas, e eu fui gases até os 6 meses, porque ela achou que era improvável ela estar grávida. Porque foi depois do procedimento? Foi, ela fez uma cirurgia que era invasiva na época, tirou ligou as trompas, não precisou tirar o útero, né, obviamente, mas ela ligou as trompas e fez uma curetagem, que é a raspagem do útero. Então, assim, era muito improvável ela engravidar, porque ela já tinha, além da cirurgia que, né, era muito invasiva, tinha a questão de ter feito a curetagem. Mesmo assim, eu sobrevivi e acabei nascendo 12 anos depois do meu irmão mais novo, e a única mulher. Olha só. E meu pai queria muito que eu nascesse pós-caldense, e aí ela era uma gravidez de risco, e ele me trouxe a minha mãe para cá para eu nascer pós-caldense e voltou. Tinha 10 dias de vida, a gente voltou para Brasília porque ele era deputado federal à época. Na época, então, ele era deputado federal? Era o primeiro ano de mandato federal dele, foi quando eu nasci, em 1979. Aí ele foi 2 mandatos deputado federal. Aí ele perdeu na Constituinte, porque ele apoiou Tancredo Neves à época e não era do grupo político dele original. Ele acabou perdendo, não foi deputado constituinte, mas acabou nas eleições seguintes virando prefeito de Poços de Caldas. Bom, gente, só aí para vocês saberem, né? Navarro, que foi prefeito daqui de Poços. Sebastião Navarro. Sebastião Navarro foi prefeito daqui de Poços, tal. É o pai da Tereza, né? E aí, por isso que eu disse no início que a Tereza tem um currículo extenso aí e dentro da política. E você, quando criança, assim, com seus irmãos, por ser tudo homem e essa diferença de idade, assim,
Você era muito mimada, era muito bagunceira? Como é que é? Porque assim, o primeiro filho a gente tem todo aquele cuidado. Acho que minha mãe não teve tempo de ter muito cuidado, não, porque os 3 nasceram em sequência. É. Ela tinha 3 meninos arteiros para tomar conta, acho que ela não tinha tempo de ter muito cuidado. Foi. Foi do jeito que deu, coitada. Ela casou com 16, teve o primeiro filho com 17, o segundo com 18, o terceiro com 19. Acho que ela não teve muito tempo, não. Nossa, né? foi na sequência mesmo. Uhum. E você era muito paparicada ali pelos irmãos? Eu cresci meio rústica, né? Porque eram 3 rapazes brincando comigo, então eu aprendi. As brincadeiras deles eram mais de homem, né? Tudo adolescente. Tanto que excesso de estímulo, eu comecei a andar muito novinha. Minha mãe fala que eu saía correndo, eu já tinha 9 meses, era para fugir deles. Porque irmão, né? Homens, né? Geralmente é bem bagunceiro e eu tal. era o brinquedinho deles, né? Eu amo eles demais, mas é bom que eu cresci rústica. Rústica, né? Quando a gente chegou o nosso cafezinho aqui, né? Com o meu pão de queijo. E aí, novamente, eu falo pra vocês, venham até que o espaço, além do espaço ser muito bonito, aconchegante, tem aí, igual a Teresa falou aí, algumas exposições aqui de arte, tem um mercadinho aqui com umas delícias de Minas aqui. Aqui eles fabricam a própria cerveja, eles têm a cerveja deles aqui também. Café, da fazenda deles também. Exatamente. O café, como eu sempre falo, né, a gente já gravou aqui outra vez com o Dado, ele contando de como é o cuidado desde o solo lá na fazenda, do plantio do café, da colheita, do tratamento, até chegar o café aqui na xícara. Que esse café aí, para quem tá vendo, né, tanto no YouTube aí ou no Spotify, ela coando o café, ele vem de lá da fazenda, né, daqui da cafeteria. Então, assim, o cuidado, né, que vem desde lá do solo até aqui a xícara. Então, fica um cardzinho aqui para vocês poderem ver esse vídeo aí. E venham visitar o espaço, porque também tem um museuzinho aqui de algumas coisas de café, bem antigo, cara. Tem máquina de escrever, tem calculadora, cartão de ponto, umas coisas assim que o pessoal da geração nova aí nem imagina, né, que existia, né? Eu tive a sorte de ter pegado um pouquinho dessa época na convivência com meu avô. Teresa, eu vou te fazer mais uma pergunta que te traga aí uma reflexão para dar tempo de eu comer esse meu pão de queijo. Tá bom. Você não quer mesmo, Alex? Tem certeza? Não vai ficar babando aí do outro lado, tá? Teresa, quando você olha para sua infância, qual foi a experiência, né, que mais influenciou a mulher e a líder que você é hoje? Eu acho que basicamente foi a convivência com o meu pai mesmo, né? Ele era um homem muito tradicional, de valores religiosos marcantes, né? Ele é católico, estudou em seminário, foi seminarista. Então eu cresci numa família extremamente tradicional, mas o meu pai me criou para ser quem eu quisesse ser, né? Ele sempre reforçou que eu tinha que estudar, que a prioridade minha era a minha formação. Por você ser mulher, ele não ficou cheio de dedos, tipo assim? Muito pelo contrário. De mimo? Não, mimada eu não posso dizer que eu não deixei de ser por ser a única mulher lá em casa e a última filha. Mas ele me criou numa forma de que eu fosse independente e pudesse ter as minhas escolhas com autonomia, né? Então ele era um homem admirável, né? Eu me emociono toda vez que eu falo, porque ele me criou realmente para que eu pudesse liderar, que eu pudesse empreender, que eu pudesse me desenvolver e ser quem eu quisesse ser. Ele nunca me direcionou para dizer assim, você só está na política hoje porque ele quis que você seguisse esse caminho. Não, esse caminho foi uma escolha minha. Eu o tive como exemplo, um exemplo lindo, né? Assim, eu sempre me emociono mesmo, mas foi uma escolha minha. Desde muito nova, desde que eu me filiei ao partido, eu
Me filiei ao partido, eu fundei juventudes partidárias, eu liderei já 3 partidos, já presidi 3 partidos aqui em Poços. Teu começo de política foi ali já na juventude mesmo? Foi. Eu me filiei com 16 anos. E também com esse meu irmão que faleceu, o Beto, a gente tinha uma empresa juntos, era bem nova, tinha 16 anos, meu pai até me emancipou para que eu tivesse poder mesmo, né, empresarial. Então, ele sempre me deu essa liberdade, essa confiança, né? Eu assumi o hotel que a gente tinha da família que estava numa pendência jurídica. Quando o hotel retornou para a família, eu assumi, eu tinha 23 anos de idade, o hotel, me formei com 22, mesmo tendo trancado. Uma vez eu tranquei a faculdade para poder coordenar uma campanha dele de deputado, tranquei durante 6 meses, porque eu estava aqui, eu falei, não, daqui a pouco eu vou para voltar para Belo Horizonte. Eu não consegui voltar, eu tranquei a faculdade para terminar a coordenação da campanha dele. Coordenei inúmeras campanhas, né, as dele, de deputado estadual, a dele de prefeito, o 2º mandato. Coordenei do Eliseu Rezende quando foi senador, o ajudei na campanha do Anastasia regional, que foi o sul de Minas todo. Então, assim, experiências em campanhas políticas eu tenho muitas, já fui candidata 2 vezes, uma estadual, deputada estadual, à época eu tive 17 mil e poucos votos, e fui candidata a vice-prefeita também uma vez. Então, eu tenho muitas experiências nessa questão política e me encanta, eu gosto. Eu gosto de estudar a legislação eleitoral, eu gosto de entender o cenário político eleitoral, gosto de acompanhar as mudanças da legislação e ver qual que é o impacto disso na vida da democracia do Brasil. Então, é realmente uma coisa que me encanta, que me dá prazer, que eu fico feliz de estar fazendo isso, e eu tenho certeza que a política é a forma hoje que a gente tem de transformar positivamente a nossa sociedade. Você falou lá no início, você começou bem nova, né? Qual foi a primeira ação, né, do movimento jovem, né? Que eu acho que você deve ter começado nisso, no movimento jovem, né? O que você fez? Foi numa escola? Não, foi no movimento partidário mesmo. Como eu ajudava na administração partidária, eu achava que... E você começou aqui em Poços? Foi no PFL Jovem, Partido da Frente Liberal Jovem, que depois o PFL virou Democratas. Aí eu quis modernizar a juventude partidária para estimular as pessoas a serem candidatas e trazer o jovem para a política. E na época a gente conseguiu trazer boas pessoas e ter um movimento grande da juventude partidária aqui. Hoje em dia, a política as pessoas estão muito descrentes disso, porque são tantos casos de corrupção, de beneficiar, de pensar só em si e não no outro, né? Desvirtuaram tanto a palavra política que houve um afastamento da vida político-partidária, e a juventude acabou se engajando de outras formas e, secundariamente, acaba indo para a política, porque aí é uma representatividade de grupos, né? Às vezes começa num movimento estudantil ou em alguma ação beneficente ou, né, de terceiro setor, e depois acaba migrando para a política por já ter uma representatividade. Mas na época não tinha esse desgaste do falar ser político ou política partidária. Então a gente conseguiu, à época, ter uma quantidade de jovens muito grande. E muitos deles se tornaram atuantes na vida pública. Estão na vida pública até hoje. Foi início lá atrás, nessa juventude democrata. Você, quando nasceu teu pai, você falou, né, já estava na política e num cargo bom. Então, você tinha condições financeiras, assim, diferentes da maioria. E mesmo assim, no meio do teu crescimento ali, na sua juventude, seu pai, ele te emancipou, como você falou, para você poder ter poderes ali de ser sócio numa empresa. Sim. E isso é um diferencial muito grande, né? Porque geralmente os pais espera você criar maioridade,
completar seus 18 anos e tudo mais. Qual é a visão que você acha que teu pai tinha, que era diferente, assim, né, da maioria dos pais, para chegar ao ponto de te emancipar ali com 16 anos e uma mulher e para poder tomar conta ali meio da sua vida? Porque isso é difícil, mesmo você não precisando. Não, ele sempre falou, Tereza, a tua prioridade são os estudos, né? Eu tenho condição de que você só estude, né? Mas é o meu temperamento, né? Ele falou, acho que eu não vou conseguir controlar muito essa menina, não, deixa ela voar. Mas eu sempre fui muito família, então eu abdiquei de muitas coisas também em nome da família, né? Quando ele, por exemplo, trancar uma faculdade para coordenar a campanha dele, eu não ia deixar a campanha nunca, porque meu pai, ele era candidato, eu tinha que fazer ele ganhar a eleição, e foi uma campanha muito difícil, nós ganhamos por 600 votos só. Não, isso para o universo da quantidade de eleitores em Poços de Caldas, a última vez que meu pai foi prefeito aqui. Então... É bem apertado. Foi. Então, assim, eu não tinha condição nenhuma de ir embora. Fiquei aqui até o final da campanha, voltei para concluir a faculdade depois. Fiz muitas coisas em Belo Horizonte, né? Eu fiz extensão em marketing político na época na PUC Minas, fiz inúmeros cursos dentro da Assembleia Legislativa do Estado também, de técnica legislativa, de redação de leis, de regimentos internos. Dentro do Tribunal de Contas eu fiz a parte de controladoria. Então, foram experiências muito edificantes lá em Belo Horizonte. Tive também como superintendente de assistência técnica aos municípios e associativismo. O que é isso? São as associações micro-regionais de municípios. Então, os consórcios, formações de consórcios públicos. Então, isso também me deu uma visão muito interessante sobre o associativismo e a formação de consórcios, como os municípios podem trabalhar em parceria, ganhando escala, diminuindo custos, sejam em consórcios públicos de saúde ou de resíduos sólidos, que é os aterros sanitários, ou destinação adequada de resíduo, ou de eletricidade, ou de saneamento básico. Então, você se associar para ganhar escala e reduzir custos, né? Então, hoje em dia está muito em voga isso, as associações micro-regionais e os consórcios públicos. Eu atuei nessa área e depois eu fui subsecretária de Desenvolvimento Regional e Política Urbana, também que dá essa visão de desenvolvimento das regiões do Estado, formações de regiões metropolitanas, de fomento também através do associativismo na geração de emprego, renda. Então, foi uma experiência sem igual eu trabalhar dentro do governo de Minas, né? Fui secretária de Turismo e Cultura aqui também, durante um curto período de tempo, mas foi uma aula, pude conhecer pessoas incríveis. Eu acho que assim, a questão de estar em cargos públicos, estar em mandato, apesar de eu nunca ter efetivamente exercido mandato eletivo, mas te aproxima da realidade da população em geral. Então, assim, eu tive oportunidades incríveis de conhecer pessoas extraordinárias, seja na cultura, seja no turismo, e agora fazendo, né, esse trabalho que eu estou aí junto com as entidades assistenciais, com a Santa Casa, fazendo visitas. Você vê uma realidade que é dinâmica. O que meu pai viveu quanto prefeito não é a realidade agora, que não vai ser a realidade do futuro. Posso estar crescendo muito, então esse contato ele tem que ser presente e diário. Dentro dessa tua vivência, né, toda, qual foi o não mais doloroso que você já recebeu que acabou se transformando em uma oportunidade? Nossa, eu recebi vários nãos. Não é que são nãos. Você vai plantando, criando espaços, né? E nem sempre as circunstâncias políticas são propícias. Muitas pessoas perguntam para mim, Tereza, por que você nunca concorreu à prefeitura? Porque eu não tive esse espaço. Apesar de ir construindo ao longo da vida, política também é questão de momento.
Então teve até sorte às vezes, né? Tem pessoas que lutam a vida inteira, têm uma carreira perene, mas não é aquele o momento. Então assim, dessa vez agora estou como pré-candidata agora a deputada federal e foi um momento propício para que isso ocorresse. Então esses nãos que eu recebi no passado, que foram me moldando e me fazendo entender as circunstâncias, né, de como funciona mesmo efetivamente os processos de você ser candidato, me deram um espaço agora que eu acho que é a conjunção para que é o momento propício para ser candidata futuramente. Legal. Então, toma o teu café, senão vai esfriar. Os nãos, as circunstâncias da vida, né? Os nãos que eu recebi me colocaram hoje no momento que eu estou. Então, eu acredito que Deus sabe o nosso momento. Então, os nãos que eu recebi me tornaram agora apta a ser pré-candidata a deputada federal. Eu só te conhecia, né, por nome. Né? O nome da sua família é forte aqui em Poços, né? Tem um legado, né? Navarro tal tem um legado, particularmente. Minha mãe gostou muito do seu pai como prefeito. Eu lembro da minha mãe falar bastante que o Navarro fez isso, o Navarro fez aquilo, não sei o quê. Se eu não me engano, a casa que minha mãe tem hoje foi por conta dele. Foi por conta dele, lá na Zona Sul e tal. Ele então, criou assim, minha mãe sempre falou muito bem, né, dele como prefeito, então eu sempre ouvi falar da família Navarro, né? E aí, quando eu tive a oportunidade de um pouco contato que a gente teve na pré-campanha do Ulisses, que aí eu tive mais proximidade com você e tudo mais, e aí eu ficava ali me perguntando, né? Perguntei até pra um monte de gente, não lembro se eu perguntei pro Alex também, assim, a Tereza vai ser vice? A Tereza vai ser vice? Porque ali eu fiquei mais próximo, eu fui assim, eu já tinha trabalhado em campanha, né? A primeira campanha que eu trabalhei foi do Paulo Tadeu com o Mareca de vice. Eu era a segunda equipe de jornalismo, né, na época da campanha. Foi o Mareca ou foi o Luiz Antônio? Mareca. Mareca. Eu era a segunda equipe, eu tinha meus 16 anos, 17 anos. Foi contra quem naquela época, você lembra? Foi Paulinho Corominas. Paulinho? Era o Paulinho Corominas e quem ganhou foi o Heloísio. Sim. E o Heloísio era meu dentista. O Heloísio foi meu dentista durante... Foi, agora eu lembrei. Foi quando houve a ruptura do Paulinho com o meu pai. Aí saiu o Geraldo Tadeu com o Álvaro Canhane e o Paulinho. Eu lembro. Mas eu acho que era a reeleição do Paulinho. Era a reeleição. E como ele rompeu, ele tinha rompido com o nosso grupo, tinha rompido com o meu pai, ele acabou perdendo a eleição. Exatamente. E aí, naquelas brigas e tudo mais, né, o Heloísio, que não era uma oportunidade, né, não era visto como... Estava ali, eu acho que em terceiro, passou em primeiro ali. Tá vendo como políticas também são circunstâncias? Sim. O Heloísio era meu dentista há 10 anos, né? Foi meu dentista há 10 anos, tenho uma boa amizade com ele. E aí, assim, as minhas participações em campanha sempre foi de produção, mas ali atrás, bastidores. Eu só recebia a pauta do que tinha que fazer e ia lá fazer, não estava à frente. E aí nessa pré-campanha onde eu fui estar à frente, né, mais à frente ali, participar mais, aí foi onde eu te conheci um pouquinho mais da história, entendi um pouco mais a política, entendi mais como funcionava todo esse samba, porque para mim... E cada eleição é uma história. Diferente, né? E aí a gente vai se adaptando e aprendendo. Então, aí que eu fui entender como é que era o remolejo todo que tinha que ter. E aí eu fui entender as histórias, saber das pessoas. E aí eu me simpatizei mais ainda pela tua história, né? Quando a gente conversava pouco, eu ouvi um pouquinho, eu falei, pô, a Tereza tem bagagem, e não é aquela coisa assim de bagagem por conta do seu pai. É bagagem sua mesmo. Recadinho pra você que está assistindo o Papo Nômade, hein? Acesse o QR Code ou o link que está disponível na descrição do episódio e participe da campanha. A cada R$200 em compras aqui no Magazine Luiza do Shopping Partage, você leva um brinde na hora e ainda um cupom para concorrer a um kit de churrasco. O sorteio será realizado no dia 31 de julho. Quanto mais você comprar, mais chance tem de ganhar. É simples. Compre, ganhe e concorra. Tem no Magalu.
A Camila, que a gente gravou aqui com ela, que ela é da... Do Instituto A, né? Isso. Tá aqui com a ADV na minha cabeça. A Camila, que é do Instituto A, até fica aqui um cardzinho para vocês assistirem esse bate-papo com a Camila. Super divertido, foi extenso, acabou virando 2 blocos. A Camila, assim, uma pessoa fantástica que eu tive o prazer de conhecer por conta do podcast e tá à frente, né, como presidente do Instituto A. E aí a gente falou também dessa questão da liderança, dificuldade, da ajuda, do preconceito até mesmo das próprias mulheres, assim, de se boicotarem ao invés de se ajudarem mais ainda. Isso eu prego muito. As mulheres, elas têm que ter um olhar mais empático, sabe? A mulher que está num cargo de liderança, seja, por exemplo, a Camila, que pegou uma dificuldade pessoal dela, uma história pessoal dela e transformou numa ação, a gente tem que parar de julgar um pouco umas outras, né? Tudo. A gente tem que ter um olhar mais empático, as mulheres para com as mulheres. Qualquer uma que está ocupando um espaço de poder, que vai se candidatar, que dá uma entrevista, que está na rua. Ontem eu até brinquei com a Alex, né? Eu falei, Alex, a gente postou um vídeo, eu estou totalmente descabelada. Eu falei assim... Eu falo assim, não deixa eu sair tão descabelada desse jeito não, porque não dá tempo, às vezes não dá tempo de se arrumar o cabelo, e as mulheres às vezes reparam muito nisso, né, e no homem não, o homem é mais simples, né, é o pequeno, estou contando assim a parte pequena, né, a mulher questionar a parte estética, a parte do corpo, as pressões estéticas que a gente sofre, mas também o questionamento sobre qualificação profissional. As mulheres às vezes são muito mais qualificadas, estudam muito mais para falar de um assunto e são muito mais questionadas quando se expõem publicamente. Isso assim, dificulta. É chato falar sempre assim de preconceito, o negócio falou, a questão de... As pessoas sempre acham que está se vitimizando, né? Eu até tenho um pouquinho de ranço um pouco dessa palavra, vitimizar, porque parece que hoje em dia você não pode mais expor as tuas dores, que tudo é vitimismo. É uma coisa chata. Pô, somos seres humanos, temos dores, né? E... Temos dores, temos revoltas, temos questionamento, por exemplo... Parece que você não pode falar, que tudo, nossa, é vitimismo, mimimi, né? É chato. Por isso que eu gosto de fazer, não gosto muito de reclamar. Assim, eu reclamei do negócio do cemitério, não deu... eu gravei um vídeo falando pro pessoal ir lá fazer boletim de ocorrência dos túmulos que estão sendo vandalizados. Por quê? Porque eu já tinha procurado a prefeitura inúmeras vezes. Aí a maioria Você também fez reclamação? Eu fiz 2 boletins de ocorrência, fiz reclamação, conversei, mandei mensagem para o prefeito, falei com o Celso, falei com o pessoal, fui muito bem atendido. Não posso reclamar de maneira alguma do atendimento da prefeitura, mas que tem que dar uma solução. Não é só para o caso do cemitério, tem que dar solução por inúmeros problemas que nós estamos aqui na cidade, mas... Eu só gravei o vídeo fazendo um alerta e uma reclamação porque eu já não tinha muito... Passando limite, né? Porque eu já não tinha muito o que fazer. A parte administrativa eu já tinha feito, né? E continuou reiterando o problema. Então, assim, isso que eu não gosto muito de me vitimizar. Eu prefiro fazer. Para eu gravar um vídeo reclamando de alguma coisa porque passou do limite. Eu vi, acho que o Sansão fazendo um vídeo e a gente também gravou com o Terê, Roberto Tereziano, né? Gravei um videozinho com ele aqui, até foi uns tempos atrás aqui, antes da Copa, do primeiro jogo da seleção brasileira, foi no sábado, a gente soltou o vídeo do Terê na sexta, até fica aqui para vocês assistirem esse vídeo aí. O Terê contou assim várias coisas, assim, a gente focou mais na Copa, né, na época que a seleção veio para Poços e tudo mais, e acabamos entrando nesse quesito, né, nesse assunto do cemitério, porque a gente falou da princesa que está supostamente enterrada lá. E aí ele falou da questão do roubo lá no cemitério. E falou também que questionou a prefeitura e tudo mais. Foi bem atendido, mas ainda não teve... Parece que agora o Sansão pediu lá, né, que vai para subir o muro, ter um pouquinho mais de segurança. Eu fico abismado com uma coisa dessa, do povo roubar túmulos, né? A que ponto, né, a pessoa chega, né, a roubar túmulos. Eu teria medo, né? De entrar. Falando na parte espiritual, assim, eu teria medo, cara. Você vai pegar uma peça de um túmulo lá de quem não deve mexer,
Entrar no cemitério de noite eu já não faria isso, e provavelmente deve roubar de noite. Não, tava muito assim, publicaram nas redes sociais que à noite o portão estava aberto, escancarado. Eu conversei isso com o pessoal, falou, não, a gente já tomou providência para resolver. Eu falei, então tá, mas eles têm um projeto. Não, mas efetivamente, põe uma concertina, dá uma iluminação, né? Eu acho que assim, não é só o dano material. Porque eu cheguei ao ponto de conversar com o pessoal que dá manutenção lá e eles falaram, olha, para você ter ideia, você vai contratar um prestador de serviço para prestar um serviço para você, a pessoa fala assim, Tereza, nem faz. A pessoa está deixando de ganhar dinheiro. Vão levar. Abandona o túmulo. Eu falei, gente, a que ponto chegamos? Um prestador de serviço falando isso para mim. Não. Aí mostrou um material novo que eles estão fazendo lá, que esteticamente é bonito, que não é metal, então eles não têm interesse de roubar. Ok, mas o problema é que eles arrancaram as portas que dão acesso às urnas. Então, assim, aonde ficam as gavetas, né? Às vezes tira a ossada, põe num saco, não sei o quê. Você andava acho que no corredor onde era o túmulo da minha família, acho que já tinham 3 ou 4 sem a porta, que dava para ver lá dentro. Falei, nossa, as famílias precisam saber disso, porque às vezes daqui a pouco vai ter exposição de ossada. Eu fiquei assim, até um dos familiares que chegaram lá para ver também, que foram notificados pela floricultura em frente, que o túmulo tinha sido arrancado a porta. Eu falei, gente, eu comprei um madeirite para tampar de forma provisória. Eu falei assim, você não quer usar metade do meu madeirite para também tampar? E a família ficou super agradecida, porque assim, é uma exposição é impactante para a família ver aquilo, né? Então, tomara que vá solucionar agora, espero que essa minha reclamação que veio a público, né, que eu fiz o vídeo, surta algum efeito. E mais uma vez eu reitero, eu não gosto de me vitimizar e nem de ficar reclamando em público, eu prefiro fazer. Mas teve assim algum preconceito, algum julgamento que mais te marcou assim no meio político? Que aí, sei lá, às vezes você acabou utilizando isso para criar alguma ideologia para combater? Não, nunca usei muito o discurso de ser mulher por ter sofrido preconceitos, né? É aquilo que eu te falei, eu não gosto muito de me vitimizar. O que eu faço é um apelo para as mulheres terem mais empatia umas com as outras, porque nós somos maioria do eleitorado, nós somos maioria da população. Se nós nos ajudarmos, isso já é suficiente, isso já muda a realidade. Mas eu já tive inúmeros questionamentos, né? Do meu jeito de vestir, né? Falar assim, nossa, sua roupa, esse seu decote, o cabelo, posicionamentos políticos. Bem, sim, mas olha que eu já escutei. Já. Na própria eleição passada de um candidato. Mas Sério? eu não uso isso, eu nunca vou usar. Eu prefiro fazer. Nossa, dos encontros que a gente fez e tudo mais, nunca vi assim uma roupa assim que pudesse ser chamativa. Sempre se vestiu super bem, elegante e tal. Mas é isso que eu falo, a roupa não deveria ser um critério, né? Então, assim, eu sempre me posicionei muito bem, eu sempre olhei como eu me porto, como eu represento a minha família, nos meus relacionamentos. Eu sempre procurei tratar muito bem as pessoas, sempre penso nessa questão assim, eu represento muito mais do que só eu. E muitos não precisam fazer isso, eu acho que para o homem é mais fácil. Dos irmãos, assim, você é a que é mais parecido com o seu pai, em questão de jeito, gênio, forte e tudo mais? Eu acho... Talvez por isso que você é a única que foi pra política, né? Foi. O Betão foi candidato a vereador uma vez, mas o Betão ele não era tão incisivo, tão aguerrido assim, não. O Betão ele era mais carinhoso, mais emotivo, mais... Quando ele faleceu foi uma comoção na cidade, porque ele era... Eu te juro, eu não conheço ninguém que não gostasse do Beto. Nossa, e até hoje quem era amigo dele era assim, cara bom para ter amigo, todo mundo, nossa, uma pessoa espetacular. Eu acho que assim, ele era o mais
político nessa parte de trato. Ele era mais descontraído, mais social. Eu já tenho, às vezes, um pouquinho mais do meu pai. Eu sou mais, como que assim, eu não sou muito de ficar brincando e tal. Eu sou mais contida, mais austera, né? Igual o meu pai era. Né? Você acha que você ser desse jeito assim, isso dentro da política pode abalar um pouquinho alguns homens ou tal, deixar eles meio afrontados? E aí, às vezes, por não ter como rebater em argumentos políticos, digamos assim, com você, podem te atacar de outras formas, igual, por exemplo, achar um meio de atacar a tua vestimenta, que às vezes não tem nada a ver? Sim, sim. Você sente dessa forma? Às vezes eu sinto, mas isso eu tiro de letra. A gente contorna e vai pra frente. Eu não sou de... Eu vou pra luta, vou pra guerra, vou pra frente. Então, assim, podem tentar denegrir, falar ou rebaixar mesmo. Outro dia eu vi uma entrevista, acho que é da Gentil, falando um negócio com o Romário, que deu maior repercussão nas redes. Sim. Que ele falou assim, quem não entende bem de futebol vai pensar igual você. Né? Talvez ele tenha feito sem querer, mas querendo ou não querendo, deu uma rebaixada nela na hora da entrevista. Né? Então, isso acontece muito quando a mulher está nos espaços de poder, num discurso, numa fala. A Carmen Lúcia critica muito isso, que várias vezes ela foi interrompida em plenárias do STF ou de outros cargos que ela teve dentro do meio jurídico. Eu já vi inúmeras juízas reclamando, advogadas em audiências com juízes, né, e que foram afrontadas ou por outros advogados ou por outras partes. Eu acho que as mulheres, se nós tivermos mais empatias com nós mesmos e nos fortalecermos, esses enfrentamentos, quem já está buscando espaços de poder ou de liderança, vai passar por cima e vai seguir em frente. Entendi. O que as pessoas enxergam da política, né, que não corresponde com a realidade dos bastidores? Eu acho que as dificuldades enfrentadas em qualquer nicho, eu acho que dentro do mundo corporativo das empresas também deve haver a forma de agir específica para aquele setor. Dentro da política também. Então, assim, para você ser candidata, hoje em dia, você tem que saber usar o sistema de cotas, você tem que saber conversar com seus partidos, entendeu? Então, às vezes, as pessoas acham que não vivem a vida política partidária porque você precisa de estar afiliado a um partido para ser candidato. Não existe candidaturas independentes. Eu não posso simplesmente vou ser candidata e colocar o meu nome lá na Justiça Eleitoral e ser candidato. Você tem que entender o meandro da política partidária. E isso, às vezes, se tornou muito desgastado na imagem pública pelos escândalos que existem em praticamente todos os partidos. Sempre tem uma laranja podre ali no meio que acaba denegrindo uma classe todo, né? Uma classe política toda. Mas a gente vive numa democracia. Dentro dessa democracia, os partidos políticos fazem parte do sistema operacional. Então, assim, tem muita gente boa dentro dos partidos políticos, tem muita gente honesta e boa dentro da política. E as pessoas estão tão desacreditadas que bateu 40% de abstenções aqui em Poços de Caldas. Eu estava conversando com a ex-vereadora Cissa ontem, ela falou assim, Tereza, eu acho que vai bater 50%. Porque as pessoas estão desacreditadas desse perfil político, mas tem muita gente boa. E se você deixar de votar, quem vota vai escolher por você. E aí entra num ciclo vicioso e não virtuoso. Se você prestar atenção em quem você está votando, eu acho que vai melhorar, eu tenho certeza que vai melhorar. Você vai ter um poder de escolha, você vai ver o passado dessa pessoa, vai ver, né, da onde ela veio, quem ela é, o perfil de rede social. Eu estava comentando outro dia que tem um vereador sendo caçado em Belo Horizonte porque ele não tem domicílio eleitoral em Belo Horizonte, ele é de São Paulo.
Ele criou um personagem na internet e o pessoal votou nele por conta desse personagem na internet. Teve 10 mil votos, vereador eleito em Belo Horizonte. Então, assim, para as pessoas terem mais consciência na hora de votar, né? Porque hoje em dia, com rede social, às vezes você está votando num personagem, não numa pessoa real, de carne e osso, que mora num bairro da sua cidade, que tem a sua família, cria seus filhos e zela pela sua cidade, pelo seu município. Eu entendo os votos de classe, né? Às vezes você vai votar em alguém que representa a sua classe, ou um sindicato, ou da sua profissão, né? Ou da sua ideologia, mas é na cidade que as coisas acontecem. Aqui é o problema na saúde, é o problema na infraestrutura urbana, o buraco na rua, a falta de vaga em creche, as infraestruturas dos seus hospitais, dos equipamentos hospitalares. Tudo isso é na sua cidade, é na sua região. Então, assim, eu sou a favor mesmo de um voto mais regionalizado. O que você acha que seria de importante, assim, para as pessoas olharem, né? Se tratando de um candidato, se ele é preparado ou não. Eu falo isso porque, assim, por exemplo, particularmente Paulo Ney vem me surpreendendo. Que quando ele se lançou a candidato, eu falei, Paulo Ney como prefeito, nunca imaginei. Ele é da área de comunicação. Sim. Ele já trabalhou numa campanha comigo, a minha de deputado estadual. Ele fez parte de mídia social comigo. Nunca vi ele se colocar como vereador. Geralmente ali as pessoas traçam, né, alguma coisa. Presidente de bairro, mas sabia, né? Às vezes vereador, assim, às vezes não, né? Às vezes não, né? E aí ele foi direto como prefeito ali, acabou ganhando, que foi uma coisa também que fiquei surpreso, né? Ele acabou ganhando. E eu acredito que ele ganhou por conta de má trabalho dos outros concorrentes, porque ele não tinha histórico de política. São circunstâncias políticas também, né? Eu não vi, assim, ele não tem um histórico político, né? Mas é de uma família criada, nascida aqui em Poços. Sim. Mas eu acho que aí os outros candidatos que tinham histórico político acabou, tipo assim, favorecendo ele. Sim, por isso que eu te falo que às vezes política também são circunstâncias. E aí agora ele vem aí, né, dando o seu jeitinho aí de trabalhar e vem fazendo aí um bom mandato até o momento. No meu ponto de vista aí tá tendo aprovações. E aí assim, igual eu falei, você olhava o Paulo Ney, não tem um histórico político. Você olha um outro, ele já conhece de política, já vivenciou, não sei o quê, tem mais bagagem. E aí o que as pessoas poderiam olhar assim e falar assim, isso é um perfil de um bom político, isso é um perfil de duvidoso. Não vamos falar um não político, duvidoso. Porque assim, querendo ou não, todo mundo é político no seu dia a dia. Sim, sim. Nós vivemos de relacionamentos, né? Isso é ser político. Primeiro, tomar cuidado com rede social, porque às vezes criam personagens, criam retóricas. Veja efetivamente se a pessoa já trabalhou dentro da sua cidade em alguma coisa efetiva, no terceiro setor, ou numa liderança de bairro, numa entidade, ou mesmo como empresário. Ele é real, ele existe, ele é da sua região. Ele já fez alguma coisa, né? Nem sempre na política, certo? Mas é uma pessoa de verdade? Ele vai trabalhar para essa região sua? Eu entendo que voto ideológico hoje, ainda mais nessa polarização entre direita e esquerda, vai ter um peso muito grande. Mas eu ainda acredito e trabalho nessa questão como posso sendo protagonista, como sempre foi, e num desenvolvimento regional. Sempre me perguntam qual que é a sua principal bandeira. Hoje em dia seria o desenvolvimento regional. Por isso que eu acho que um voto distrital misto, que você teria que eleger pessoas da sua região, lógico que estaria, como é misto, você estaria dando espaço também para representatividades de classe. Mas, efetivamente, quando você, no seu dia a dia, os problemas estão aqui. Então, votem em pessoas daqui. Sempre vai haver bons nomes.
nós vamos ter vários candidatos. Então, pesquisem. Eu sei que às vezes esse desgosto, esse descontentamento, ver tantos escândalos que a gente vê a toda hora, de todos os lados, é triste, mas a democracia ainda vale a pena. E isso faz parte da democracia, você escolher os seus representantes. É aquilo que eu falei, a partir do momento que você abre mão de votar, você está delegando isso para outra pessoa escolher. Isso te enfraquece futuramente até para você reclamar, porque você tem esse poder de escolha. Então, assim, eu faço um apelo para que vocês vão votar, pesquisem, escolham seus representantes, porque uma abstenção de 40% é muito alta, com uma perspectiva de subir ainda mais. Aí realmente a gente vai perdendo esse protagonismo regional que Poços de Caldas sempre teve. Então, que não abram mão desse seu direito de escolha. Já teve algum momento aí na sua carreira e tal que você pensou seriamente em desistir? E o que te fez assim continuar? Quando meu pai faleceu, eu entrei numa depressão. Então, naquela época eu dei uma desanimada. Mas não foi só da política, não. Eu desanimei, Mas aí a minha mãe precisou de mim, meus irmãos precisaram de mim, aí eu consegui ressurgir das cinzas e seguir adiante. Mas quando meu pai faleceu, acho que foi a parte mais dura, porque foi quando o câncer dele voltou, foi muito abrupto. A gente descobriu em agosto, em setembro ele faleceu. Então eu não tive tempo de digerir. Foi assim, igual a morte do meu irmão, que foi uma morte súbita, foi muito impactante a morte do meu pai para mim. Eu tive 1 mês e meio, a gente correndo, tentando organizar as coisas, porque a morte era certa, praticamente. Então, foi muito difícil estar ao lado dele, nesse 1 mês e meio, entre o diagnóstico e o falecimento, de saber que a gente tinha pouquíssimas opções e de que a gente tinha que preparar porque ele poderia ir, E foi. Então, para mim foi muito difícil, foi a época mais difícil da minha vida. Foi essa? E aí me deu vontade de desistir, mas foi uma depressão, E qual é a melhor lembrança que você tem dele? Ver o brilho no olhar dele na minha campanha de deputada, quando eu fui candidata a deputada. Toda vez que eu fazia um discurso, ou a gente ia numa reunião, o olhar dele de felicidade, de eu estar seguindo os passos dele, de estar honrando o nome da família. E é por isso que todas as vezes que eu vou à luta de novo, tento colocar meu nome à disposição, eu penso no que ele estaria me vendo, se eu estou seguindo os caminhos corretos. Então eu penso nisso todos os dias. Legal. E qual que é o maior preço que você já pagou para chegar onde que você está? Às vezes tem que abdicar, a gente tem que abdicar. Nessas escolhas de querer entrar em cargos de liderança ou na política, você tem que abrir mão. Às vezes você abre mão de relacionamentos, abrir mão de tempo com a família. Então você tem que... Tudo na vida são escolhas. E quando você entra na política, você tem que abrir mão de muita coisa. Meu pai, eu brinco que eu falo assim, quem carregou a família nas costas foi minha mãe, porque meu pai tinha que estar lá, às vezes muita reunião, visitando as bases, muitas cidades. Na época o transporte era mais difícil, ir a Brasília quanto deputado federal era muito mais difícil do que é hoje, você tem que abrir mão de muito tempo particular e saber que ser um bom político é servir, é abrir mão de si, para o outro. E eu tenho certeza que isso foi a experiência mais bonita que ele viveu na vida. Então, estou seguindo esse caminho, servir. E qual foi o teu sonho, teu maior sonho, ou
se você já realizou, né? Mas se teve algum maior sonho teu que você acabou tendo que abrir mão por conta dessa trajetória? Eu abri mão, eu voltei a morar aqui, depois do falecimento do meu pai, e Deus sabe o que faz. Eu voltei a morar com a minha mãe em casa, porque ela precisa de mim, a minha família precisa de mim. Então, assim, e por eu estar aqui junto dela e essas dificuldades que é inerente a você querer cuidar da família, acho que me tornaram uma pessoa melhor. Eu abri mão de muita coisa pessoal, mas eu cresci como ser humano. Entendi. Se você pudesse, né, conversar com uma menina aí de 15 anos, ou conversar com você lá quando você tinha 15 anos, que sonha em ocupar um cargo de liderança, qualquer cargo de liderança que seja, ou até mesmo um cargo político, qual conselho você daria para essa menina? Estude. Primeiro você tem que estudar, tem que se preparar, garantir a sua independência financeira, certo? Porque política não é profissão, é uma consequência. A pessoa não pode depender de política, entendeu? Ela tem que ter uma profissão, ter outras alternativas, porque você está na política, você ocupa um cargo. Fora desse cargo, você tem que se manter, né? E as mulheres como um todo, ontem nós tivemos uma conversa na Maria Cinderela, um projeto social, e o que eu falei, estude, se capacite, tenha sua independência financeira. Você tendo a sua independência, você faz o que você quiser. Você vai ocupar espaço de poder, vai poder participar da vida pública, vai poder concorrer a cargos eletivos, vai poder casar com quem quiser ou não casar, ter ou não ter filhos, vai poder ser quem você quiser. Mas para isso você precisa ter independência financeira. Para ter independência financeira, você tem que se qualificar para poder trabalhar em algo. Então, assim, o que eu falo para as meninas de 15 anos, para os jovens, para os meninos também, se capacite para que você possa caminhar com suas próprias pernas. E aí você faz o que você quiser na vida. E fazer o que gosta, né? Fazer o que gosta. E eu acho também que participar de projetos sociais te torna mais empático com as dificuldades alheias. Então, eu acho que assim, os jovens que puderem trabalhar em alguma voluntária em qualquer entidade da cidade, pelo menos uma vez, até para ter uma noção do impacto que isso gera na sociedade, né? São braços do poder público feitos por pessoas de boa fé. Eu acho que isso é muito importante também, participar da vida da comunidade. Tem não é nem um projeto, é uma ação, né, do CIDEP, que é um evento paralímpico, né, que eles promovem sempre, uma vez no ano, que quando eu conheci esse evento do esporte paralímpico, que é um dia, né, você ali vivenciar o esporte paralímpico, é aberto para as crianças e tudo mais. A primeira vez que eu vi esse projeto, achei muito legal. E aí eu levei os meus filhos uma vez, e aí eles vivenciaram de estar próximo, né, de um dia ali, junto com crianças PCD e tudo mais, e participar dos esportes de PCD e tudo mais. E perceber a dificuldade que a pessoa tem, às vezes a limitação, e falar assim, nossa, como é que consegue? É uma superação, né? Você fala assim, é inacreditável. Meus filhos acharam fantástico. E aí tinham algumas meninas que foram voluntárias da PUC, né? Lá, fisioterapeuta, massagista, tinha gente de vários cursos, né? Da PUC e outras faculdades que estavam ali como voluntários. E eu vi várias pessoas ali relatando, falei assim, nossa, que legal, nossa, como isso me mudou o meu jeito de ver as coisas, me engrandeceu só de estar um dia aqui participando. E foram voluntários depois de outros anos, assim. Então realmente isso que você falou de
participar, né, que seja por um dia, uma vez, de algum projeto assim na cidade, né, social, abre a cabeça. Abre. Você conhece realidades diferentes da sua. Eu na minha área, né, eu tive a oportunidade de gravar uma vez no Instituto Boldrini. E isso, assim, é uma das experiências na minha vida, assim, que mais me impactou, mais mexeu comigo, de eu chegar lá e ver um instituto grande, bonito daquele jeito, mas o tanto de criança com câncer. E foi num dia que eu tava reclamando de não lembro o quê, só sei que eu tava reclamando de alguma coisa. Você vê que seus problemas são tão pequenos, tão menores. Quando eu entrei, eu vi aquelas crianças pequenininhas ali, bebê, até adolescente ali, com câncer, realmente passando por um problema, aquilo para mim foi um choque. Eu olhei e falei assim, nossa, como preciso às vezes vivenciar, ajudar, participar e tal, realmente para dar um choque de realidade e falar assim, calma aí, não é bem isso. E isso te traz uma visão mais ampla do restante das coisas, né? A gente e de uma comunidade realmente como um todo. As entidades assistenciais aqui em Poços, elas têm um papel incrível em todas. Se fosse deixar tudo a cargo da prefeitura, a gente não ia ter o atendimento que tem hoje. Elas são fundamentais. Dá conta, né? A prefeitura não dá conta. São fundamentais. Então, assim, eu admiro todos que coordenam as entidades. Eu tento estar sempre presente de uma forma ou de outra. E eu falo com elas, né? A Ana Paula da DEFIP sempre usa assim, juntos somos mais fortes, porque é verdade. Elas precisam de muito apoio, elas precisam de incentivo, elas precisam de divulgação, estão sempre fazendo rifa, bazar, festa, precisam de emendas parlamentares, precisam dos repasses da prefeitura, precisam de tanta coisa e elas estão sempre ampliando os trabalhos, né? A Gláucia Boareto, a Cláudia do Garpo. Sempre atendendo com excelência, né? Com Não, pouco que são assim, eu sou fã incondicional de todas elas. Tem alguma crítica que já fizeram sobre você que até hoje as pessoas não tiveram oportunidade de conhecer a verdade? Eu acho que essa questão mesmo de que eu tô na política só porque o meu pai era político. Eu acho que muitas pessoas ainda acreditam, estão usando um termo hoje em dia que eu estava rindo com o Alex, Nepo Baby. É igual que eles falam, que é tipo os filhos de artista que também segue carreira artística, que é não sei o que, esses termos novos de hoje em dia, né? Esse daí, por exemplo, eu não conhecia. E aí eu tava brincando com ele que assim, eu tenho um orgulho danado de ser filha e neta, né? De homens que foram bons políticos, honrados, honestos. Hoje em dia, a honestidade virou qualidade, né? Olha que coisa absurda, mas... Não é um negócio que vem dali, tipo, não, que já é da pessoa, honestidade é pré-requisito, né? De qualquer ser humano. Mas, assim... Eu tenho um orgulho danado de ser neta de Sebastião Navarro e filha de Sebastião Navarro Vieira Filho. Mas eu também tenho a minha história e o meu trabalho. E quero continuar honrando esse legado e esse nome. Através deste meu trabalho, que eu já desenvolvo há muitos anos. Eu acho que o mais injusto é me reduzir a ser só filha de alguém. Eu sou filha de um homem incrível, mas eu também tenho a minha história. E da tua história, qual que é teu hobby, assim, favorito? Teu hobby é a política? Não é um hobby, né? É o meu desejo de ter mandato, porque eu mesmo não tendo mandato, eu já faço muita coisa e vou continuar fazendo, independente de ter mandato eletivo ou não. Mas eu estou indo para a disputa para ganhar um mandato eletivo e mostrar que eu também sou capaz, né? Que tudo que eu já faço para Poços e para as entidades ou para os hospitais e para todos que eu posso ajudar. Sem ter mandato, com o mandato eu vou ter condições efetivas de fazer. Né? Mas assim, hobby mesmo você vai rir, mas eu mergulho. Tu mergulha? Eu mergulho de cilindro.
É o meu momento de paz. Eu adoro mergulhar. É um esporte, entre aspas, radical, né? Mas eu gosto de mergulhar. Eu fiz um curso numa escola em São João da Boa Vista, de um grande amigo meu, chama Eliseu, foi até gerente do Banco do Brasil, que ele montou uma escola de mergulho, chama Mantiqueira Sub, e eu faço mergulho com cilindro. Olha só, eu mergulho. Aqui em São João. Fiz o curso em São João, mas a gente já fez, a gente Vários mergulho passeios. a gente sempre vai para mergulhar. Qual foi o lugar mais incrível que você já fez? Tem vários, né? Eu fiz um mergulho de 60 metros lá em Fernando de Noronha, num naufrágio, que chama Corveta. Eu fiz o Blue Roll, que é um buraco, uma caverna em alto mar também. Fizemos vários mergulhos incríveis, já mergulhei com cardume de golfinho. Quando eu posso, aí eu vou mergulhar. Esse seria o meu hobby. Política não é hobby, não. Política é um desejo de poder servir, de poder fazer mais do que eu já faço em prol da população. E esse hobby é caro? Eu nunca mergulhei. Não, é caro por causa do cilindro, né? O oxigênio é caro, né? Na realidade é o ar que a gente respira comprimido. Mas não dá para praticar sempre, né? Mas esses esportes, assim, o voo livre aqui também, né? O equipamento, tudo é mais caro, né? O pessoal que voa aqui no Cristo. Lá no início, quando eu tinha lá meus 18, eu lembro que o Marquinho uma vez chamou foi quando ele foi começar a fazer o curso para voar, era R$1.200 na época. E aí a gente ia fazer junto, aí num dia, acho que num sábado, foi assim, ele falou, vamos fazer o curso de voo, de glider? Falei, vamos. Quando? Ele, vamos semana que vem? Falei, nossa, semana que vem não dá. Dá pra esperar 2 semanas? Sem ser nesse fim de semana, no próximo? Ele, tá bom. Aí quando foi no fim de semana seguinte, ele pegou e foi. Ele não me esperou pra ir no próximo. Aí ele chegou todo animado, falou, você já foi? Não, eu fui e comecei, não consegui te esperar, não sei o que. Eu falei, não, mas eu ia semana que vem, né? Aí eu acabei não indo. Mas pelo menos fez o voo duplo aqui? Eu nunca voei. Eu voei aqui, já fui lá. Olha só pra você, uma vez eu fui lá fazer, aí o Gan chegou, tava fazendo umas imagens lá, aí falou assim, campanha do Sérgio, primeira campanha do Sérgio. Aí eu tava fazendo umas imagens de postos lá e tal, aí ele, você não quer voar? Eu falei, de graça? Aí ele Aí você faz umas imagens lá de cima e tal. Aí eu peguei o telefone e liguei pro Galvão. Galvão, seguinte, surgiu um voo aqui de graça pra mim, não sei o que, fazer as imagens lá de cima com o gancho. Ele, de jeito nenhum. Você subir com a câmera, eu já fui, sei como é que é, você não vai não. Vai sem câmera. Aí o gancho falou, não, era pra você voar com câmera, pra você poder gravar de lá de cima, não sei o que. Aí eu, mano, deixa eu ir. Não, de jeito nenhum. Sem câmera, com câmera você não vai, sem câmera você vai. Vai derrubar a câmera lá de cima. É porque ele tem trauma, porque ele voando de balão, o balão caiu e pra ele não estragar a câmera, ele abraçou a câmera e ralou as costas inteiras. Aí ele ficou com medo de na hora do pouso, ele falou, na hora do pouso você praticamente bate no chão. Aí ele ficou com medo de derrubar a câmera e tal. Aí eu nunca voei. E aí passou, e na época aí depois foi subindo. Eu já voei de balão, não soltei de paraquedas ainda, mas ainda vou, gente. Eu sou meio... Eu morro de vontade, sabe? De saltar de paraquedas. Se eu não fosse radical, eu não ia ser candidato a deputado. Mas eu acabei não indo ainda. E aí eu não fiz o curso, aí meu colega falou, eu falei, você já começou, eu não vou não, queria começar a gente junto. Aí eu não fiz o curso, e ele fez, enfim, passou, e aí depois ele me contava, tem que comprar uma Celeste, tem que comprar o Glide. Aí começou lá, 5 mil, depois 7, depois 12, 15, foi, é caro os equipamentos, hein? É caro. E aí uma vez ele ficou preso nos eucaliptos lá. Aí ele desistiu no Cristo. Não? Desistiu não. Ficou preso, na hora do almoço ele saía pra almoçar, e teve um dia que ele saiu pra almoçar, era 1h30 de almoço. Aí saiu pra almoçar e depois não voltou mais. Tava preso no eucalipto. A gente ficou preocupado, né? Ligava, não atendia, ligou pra mãe, nada, não sei o que, sumiu. No outro dia cedo ele aparece no trabalho. Como é que ele saiu do eucalipto? O bombeiro retirou ele. Tem matéria até hoje. Aí no outro dia ele chega no trabalho e tal. O que aconteceu que você não veio ontem? E ele nada de falar. Aí a gente vê no jornal. Falou, você... não consegui atender as ligações porque eu fiquei preso no eucalipto. Ele saiu pra voar na hora do almoço e não voltou pra trabalhar porque tava preso lá. Até os bombeiros ir lá resgatar ele e tal. Bateu um vento na hora que ele foi pousar, jogou ele nos eucaliptos lá e ficou lá, preso. E foi num horário de almoço, durante a semana, não tinha ninguém.
Aí teve que esperar um pessoal que passou fazendo caminhada e ele gritou lá de cima. Se não tivesse passado, essa aí tinha ficado. Eu tinha ficado lá, passou a noite, pendurado no eucalipto. Exatamente. E aí você tem como hobby o mergulho. É. E, assim, você já... Igual você disse que os lugares, né, que você mergulhou, assim, já passou algum perrengue ali? Graças a Deus, não. Mergulhar ali com tubarão, essas coisas assim. Ah, mas isso não é perrengue. Quem mergulha adora. Você quer ir ver um tubarão. Não é? É. Mas se não dá um medinho? Não. Mas normalmente... quem enfrenta tubarões na política também ou em alto mar? Não, adoro ver um tubarão. Não. Vocês consideram uma sardinha ou um tubarão também? Não, eu tô mais pro tubarão. Sou uma baleia orca, diz que a orca é o maior predador, mata até o tubarão. Mas assim, o mergulho, o tubarão não ataca mergulhadores embaixo. Normalmente o tubarão ele pega ou surfista ou pessoas que estão na arrebentação, porque a água fica turva. Né? Lá em Recife, normalmente é na beira da praia, na arrebentação, né? Tem aquele... o canal de Suape, lá o Porto, né? Que também teve aquela... Mas assim, normalmente os ataques eles não são em alto mar, né? Tem casos, né? Não no Brasil, mas não tem caso de atacar mergulhador de cilindro em profundidade, não. É relativamente seguro. Como qualquer esporte de aventura, você tem que seguir o checklist, né, de segurança, manter os equipamentos com manutenção em dia, seguir a questão de descompressão para você não ter doença descompressiva, tem tudo, tem uma técnica, tem um estudo, tanto que você tem que fazer um curso, tem uma credencial. Então o medo, o respeito para com o esporte te dá essa segurança, você tem que sempre seguir os padrões de segurança, né? Legal. E você gosta bastante de viajar, né, Tereza? Adoro viajar também. Acompanha um pouquinho, às vezes, a tua rede social, você posta alguma coisa lá, eu acho incrível. Esse foi por... É uma lição de vida também, conhecer outras culturas. Sim. Uma que eu adorei, que eu ainda quero ir, que você foi pro Egito? Pro Egito. Fui pro Egito, dei a volta ao mundo com a minha mãe depois que meu pai faleceu, né? Foi? Dei uma volta ao mundo com a minha mãe, porque aí meu pai faleceu, eu falei, gente, ele queria tanto conhecer tantos lugares e acabou não dando tempo, não deu tempo. E aí eu com aquela depressão e aquela angústia e tudo mais, falei, mãe, vamos viajar? O pai não conseguiu fazer tanta coisa, vamos comigo? Aí ela foi, e foi uma das grandes felicidades que eu pude proporcionar para minha mãe, porque logo depois ela adoeceu e hoje em dia a gente não tem condição de fazer muitas coisas, porque ela está quase cadeirante e ela está bem de cabeça, não tem demência, mas o corpo já não é mais o mesmo, sabe? Sim. Ela teve uma doença cardíaca grave, foi salva aqui no Santa Lúcia, fez uma cirurgia de emergência aqui de peito aberto, mas não voltou a ser mais a mesma, né? Ela tem uma dependência muito grande, eu cuido dela com o maior carinho e... Então, assim, foi uma experiência maravilhosa eu ter proporcionado isso pra ela. E você foi por conta própria? Tipo assim, ou você pegou, tipo, uma agência? Porque eu tenho vontade de fazer aquele cruzeiro que dá a volta eu fiz isso. Aquele cruzeiro que Esqueci o nome, que é... tem várias companhias que fazem. Esqueci o nome, quase um ano, né, viajando ali, 6 meses, né? Não, o meu foram 3 meses. 3 meses? 3 meses. E você passa ali, o cruzeiro vai parando, você vai... que aí depende da companhia que você faz, aí tem vários roteiros, né? Eu peguei no Chile e aí a gente desembarcou na Itália. Originalmente ele saía da Itália, dava a volta ao mundo e terminava na Itália. Aí eu peguei no Chile e terminei na Itália. Esse que eu quero fazer, eu vi os preços Mas tem deles, tem várias companhias, várias lembro que quando eu vi agora, não faz muito tempo não, que eu vi de novo, né, saiu pra mim. Apareceu pra mim de novo lá, eu acho que tava na faixa de uns 20, 30 mil reais, uma coisa assim. Eu não achei caro não, pra você dar a volta ao mundo. Não, na época que eu fiz, a gente pagou 30 mil. Você conhece? Mas hoje em dia não acha mais por esse preço não. Você achou por esse preço? Apareceu pra mim esses dias aí. Eu não lembro quantos meses deu certo. Mas eu fiquei muito interessado em fazer. Na verdade eu tô até cogitando aí, porque eu nunca também... Eu já morei fora, mas visitei aí
É que eu sempre tive a ideologia de conhecer o Brasil inteiro antes de ir para fora, porque o Brasil é E maravilhoso. eu não conheço vários lugares no Brasil que eu quero conhecer. Eu quero conhecer a Amazônia, não conheço. Eu tô com um primo que tá Entendeu? morando na Amazônia. Eu não conheço, eu acho que assim, incrível. Né? Nossa, tem muito lugar aqui no Brasil que eu não conheço. Jalapão eu não conheço. O Brasil é lindo, né? Eu sempre tive essa ideia de conhecer. Eu conheci bastante coisa no Brasil A por maioria conta do das chapadas trabalho. eu não conheço. De viajar assim. E aí eu falei, pô, pra fora, né? Se eu pegar, por exemplo, um cruzeiro, você é obrigado a fazer o trajeto. Então ele te leva do que você fazer um mochilão, assim. Tô com essa vontade. É que o cruzeiro acaba saindo mais barato porque você economiza a parte aérea. Entendeu? Porque quando você vai fazer o aéreo, ele sai mais caro, né? Sim. Mas assim, eu acho que conhecer culturas diferentes da nossa também nos dá uma bagagem, né? Uma bagagem de que nós somos muito pequenos. O mundo é muito maior do que a gente. Às vezes a gente se valoriza demais, né? Fica no nosso microcosmos, aqui no nosso mundinho, e a gente aprende a não se dar tanto valor, que tem tanta coisa a se conhecer, a ver línguas, pessoas, culturas. Então, o viajar, eu acho que é uma experiência muito bom para quem pode. Né? Para quem pode, quem consegue. Tem para todos os custos hoje em dia, mochilão, tem companhias low cost, tem um monte de gente agora que está pegando essa questão de fazer motorhome. Sim, ou hoje em de dia moto. facilitou mais, né? A própria internet democratizou isso, né? Sim. Você consegue fechar, tipo assim, fazer amizade com uma pessoa aqui pela internet e ficar na casa da pessoa em outro país. O Airbnb, os aplicativos de transporte, né, igual o Uber, acho que isso tudo democratizou o acesso das pessoas poderem, né, se hospedar e se locomover. Sim. Antigamente era tudo muito mais caro, muito mais difícil. A gente falou de você, né, o recadinho ali para uma menina ali de 15 anos. Você começou ali, de fato mesmo, ali, se candidatou e tal, com quantos anos? Nossa, eu sou péssima. Eu acho que eu devia ter uns 35. Acho que eu tinha 35 quando eu fui candidata a primeira vez. Eu ia falar para você que mensagem você daria. Vamos pôr ali então, com 35 foi a primeira vez? Eu acho que foi que eu fui candidata, né? Foi candidata. Mas na vida partidária desde muito nova, desde os 16 anos eu tô, né? Então vamos pôr ali vamos pôr no meio termo ali, com 25 anos. Se olhando para você de 25 anos, que conselho você daria para você, que vai mudar a sua vida? Nossa, é tão difícil. Eu ainda continuo achando que em qualquer época da vida das mulheres, elas têm que ter a sua independência financeira, emocional, para que possa ela decidir se ela quer trabalhar num trabalho voluntário, se ela quer mudar de carreira, quer fazer uma transição, se quer abandonar a faculdade e ir para outra faculdade, se ela quer fazer um curso técnico, se ela quer aprender outra língua, se ela quer fazer um mochilão. Tudo que você fizer, acho que de coração e bem feito, e lutar para isso, vale a pena. Às vezes as decisões de você abandonar um status quo, uma coisa por segurança, às vezes dá medo e você deixa de fazer uma coisa que poderia transformar completamente a sua vida para melhor. Fora da política, você fez uma faculdade ou você só trancou a faculdade? Eu fiz a faculdade, né? Eu tranquei 6 meses para fazer uma coordenação de campanha do meu pai, que foi para prefeito, a última vez que ele foi prefeito, terminei Direito em Belo Horizonte. Fez Direito? Fiz Direito, só que aí eu não exerci porque aí eu voltei para Poços e assumi o hotel. Né? Fiquei 10 anos na gestão do hotel e depois eu fui para a Secretaria de Turismo e Cultura. E você acha, fazendo um trocadilho, o William de Oliveira, se você entrar na política, você acha que você vai fazer direito? Espero. Errado é que eu não vou fazer. Já falei aqui que eu fico pensando que todos os passos que eu dou, eu penso no que meu pai pensaria, então errado é que eu não vou fazer de jeito nenhum, vou fazer tudo direitinho. E para daqui 30 anos, agora olhando no futuro, o que você gostaria que a sociedade, as pessoas te associassem a uma trajetória que você gostaria?
lembrasse as pessoas, daqui 30 anos lembrou da Teresa Navarro, gostaria que se associasse a que tipos de trajetória? De que foi sempre uma pessoa participativa, né? Que independente de cargo ou de mandatos políticos, é uma pessoa que está presente. Uma pessoa acessível, presente, que cuidou da família, que cuida do próximo por vocação, porque assim, todos nós podemos, de alguma forma, trabalhar para transformar positivamente a nossa sociedade. Não precisa disputar cargo público, não precisa fazer grandes coisas. Eu acho que só você ter uma empatia, um olhar melhor e participar de alguma entidade, de tentar ajudar o próximo de qualquer forma. Eu conheço tanta gente que ajuda e isso já impacta nas vidas das pessoas. Então eu queria ser lembrada por isso, né? Uma pessoa que ajudou independente de função ou de cargo público. Legal. Fazer um bate-bola com vocês de 4 perguntinhas. Aí o que vier na tua cabeça, rapidão. Tá? A primeira coisa que vem na tua cabeça. Uma mulher que te inspira. Nossa. Na história, eu gosto muito da Margaret Thatcher. Eu acho que ela foi conhecida como a Dama de Ferro, mas eu acho que ela era bem pragmática. E no tempo dela, imagina o quão desafiante foi ter a função que ela teve, né, naquele momento daquela história e marcou, né? É uma mulher de fibra. Legal. Política em uma palavra. Servir. Eu acho que o político, por essência, tem que entender que ele está lá para servir. Servir ao próximo. Não ser servido. E não ser servido, que é o que o pessoal está invertendo ultimamente. Um hábito que mudou a sua vida. O hábito da oração, da fé e da atividade física. Tem que fazer, gente, para dar uma endorfinada. Você não gosta? Hã? Você não gosta? De fazer atividade física? Eu gosto. Eu gosto mais do esporte, mas é que a coisa de academias, não, coisa tem assim, que fazer, alguma coisinha você tem que fazer. Gosta? Tem. Não é que assim, me faz bem. Quando eu deixo de fazer, eu sinto que me faz mal, entendeu? Eu prefiro a dor do treino do que a dor nas costas. Ainda mais no passo dos 40, começa a doer um monte de coisa. Dos 40, não, dos 30. Dos 30, Acho que cuidar da alma e do corpo. A fé e uma atividade física. Legal. Complete a frase. O Brasil será melhor quando? Todos participarem efetivamente da sociedade, de alguma forma. Eu acho que tem que participar. Votar é uma forma de participação. Legal. E que pergunta você gostaria que eu tivesse feito para você que eu não fiz? Nossa, vocês fazem umas perguntas, né? Não faço ideia. Não faço ideia. Pode perguntar qualquer coisa, não é difícil isso. Mas tem alguma que você fala, gostaria que você tivesse perguntado isso? Não, você perguntou de tudo um pouco. Tem mais do que esperava? Não. Eu tô aberta a perguntas, viu, gente? Se vocês quiserem também, minhas redes sociais são abertas, meu telefone é o mesmo. Quando as pessoas falam assim, nossa, Teresa, eu não consigo falar com você, eu fico já falando assim, a pessoa não tentou. Eu moro na mesma casa há 47 anos, no mesmo bairro, né? Eu morei alguns períodos fora de Poços, mas a residência fixa sempre foi aqui, na mesma casa. Eu sou uma pessoa muito perene nesses quesitos, né? Meu e-mail é o mesmo, desde quando eu criei o primeiro e-mail, o telefone é o mesmo há 20 anos, então assim, eu sou uma pessoa de fácil acesso. Então, se tiverem perguntas, estou à disposição de vocês. Legal, bacana. Bom, queria te agradecer novamente pelo seu tempo e disponibilizado para a gente conversar. Eu que agradeço a oportunidade, foi uma delícia. Ai, que bom, fico muito feliz. Você tem algum recado que você gostaria de deixar para o pessoal? Acho que nesse momento, né, que eu estou vivendo, de que participem mais, né? Eu sei que as redes sociais
estão aí, que é uma coisa que veio para ficar. A inteligência artificial também veio para ficar, mas as relações humanas são insubstituíveis. Então, participem mais das suas comunidades, vamos ser humanizados. Nada, rede social não substitui o contato direto com as pessoas e inteligência artificial não substitui o conhecimento prático nosso. É a gente que vai alimentar a inteligência artificial. Então, assim, sejamos mais humanos e participem da sociedade que vocês vivem, da comunidade que vocês vivem, porque isso é fundamental. Legal, bacana. Bom, gente, é isso. Eu não tenho mais nada para falar, deixo vocês aí com essa mensagem da Tereza. Novamente, muito obrigado para todo mundo, né, que ficou conosco aqui até esse momento. Queria agradecer aqui a Casa do Colono e convido vocês a virem novamente até o espaço, conhecer as termas aqui, fazer os banhos daqui. Dica, tem um banho que só tem aqui e em outro lugar no país também que tem o mesmo nome do banho, que é o Vichy. Só tem aqui em Poços e lá na cidade de Vichy, tá bom? Um conselho aí para vocês, uma dica. Muito obrigado e até o próximo Papo Nômade. Até. Tchau.